Boa tarde, meu quinto ano. Aula de hoje, ciências. Vamos pegar aí, por favor, o nosso módulo 4. No nosso módulo 4, nós vamos lá para ciências, para ciência, as páginas 188 e 189. A gente inicia aí o capítulo 10, falando da utilização da energia elétrica. A gente vai falar de como a gente melhor usar a energia elétrica, evitar desperdício. E aí nessas duas páginas a gente vê aí que assim quando o sol se põe, né, a gente já começa a acender todas as luzes, né, para não ficar no escuro. Então a cidade fica toda iluminada. Quando for lá para finalzinho de novembro, então fica um espetáculo, pisca-pisca, aquelas ornamentações do Natal, né? Fica muito lindo. Então, utilizando a energia elétrica, vamos para 190. Na 190, cuidados com a energia elétrica. A energia elétrica ela é muito importante no nosso dia a dia. No entanto, em certas situações, a energia elétrica ela pode representar perigo e riscos de graves acidentes, como os incêndios e choques elétricos. Veja aí abaixo alguns cuidados que devemos ter ao utilizarmos a energia elétrica. Aqui você vê, né, os dois meninos soltar pipa em locais distantes dos fios da rede elétrica. Depois você vê aqui o chuveiro, sempre desligar o registro do chuveiro antes de alterar a posição do botão de água, da temperatura da água, o botão de temperatura da água. Gente, eu tenho pavor. Eu sou meio medrosa, né? Eu levo susto à toa, sou meio medrosa, então com certeza eu sempre desligo no registro. O fio terra do chuveiro e de outros equipamentos deve estar devidamente conectado. Ele evita que a corrente elétrica seja conduzida através do nosso corpo, né? Aqui no próximo, ó, você vê aqui, não conectar vários aparelhos elétricos na mesma tomada com benjamins, também conhecidos como T. É ali, ó, cada um ficou com uma tomada, mas acontece de usar benjamin, os benjamins, né? Aqui você vê, não tocar em fios desencapados, né? Emendas de fios elétricos devem ser feitas com fitas isolantes e por um eletricista. Aqui, não colocar o dedo ou outros objetos nas tomadas. Utilizar protetores em tomadas, ainda mais quando tem criancinha pequena, né? Aqui você vê sempre desligar a chave geral de energia antes de realizar qualquer tipo de manutenção elétrica no local. Vamos para 191. 191, cidadania no dia a dia, gatos na rede elétrica. Aí você vê a imagem, né, de ligações clandestinas em um poste na cidade do Rio de Janeiro em 2013. Passando por uma rua, o pai de Carolina viu uma grande quantidade de ligações elétricas clandestinas em um poste, conhecidas popularmente como gatos. Ligações elétricas desse tipo podem sobrecarregar as redes de distribuição, danificando-as ou causando oscilações e quedas de energia. Com isso, aparelhos elétricos podem ser danificados, além do transtorno da falta de energia elétrica. Os gatos, entre aspas, né, são um tipo de ligação perigosa que pode provocar curtos-circuitos e incêndios. Assim, fazer gatos representa risco de vida não só a quem está fazendo a ligação elétrica clandestina, mas também as pessoas que vivem próximo a eles.
Em sua opinião, fazer gatos pode ser considerado um ato irresponsável? Então fica aí a pergunta, né, para que nós possamos analisar. Outra aí que vocês estão vendo a imagem de ligar ou desligar aparelhos elétricos sempre com as mãos secas, tá bom, pessoal? Quando colocar o celular para carregar, tirar, sempre com as mãos sequinhas. Já aí na 193, a gente vê aí um gráfico, né, que ele fala sobre o desperdício da energia elétrica. De 1970 para cá, pouco tempo, 2015, que foi feita essa pesquisa, né, vem aumentando o consumo no Brasil. Aumentou a população, aumentou a tecnologia, então o consumo ficou maior. Então vamos continuar aí na 194. Já aí na página 194, né, a geração de energia elétrica nas usinas pode causar o quê? Diversos prejuízos ao ambiente, né, como emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre, alagamentos, né, de grandes áreas, produção de lixo tóxico. Quando a demanda, né, de energia aumenta, os prejuízos ao ambiente também aumentam, né? É uma consequência. Por esse motivo é necessário que a energia elétrica ela seja consumida de uma forma consciente, né? Consciente. É preciso que investir em pesquisas que buscam o desenvolvimento de alternativas para a geração de energia elétrica, como o biogás. O gás é uma mistura de gases, né, formada pela decomposição da matéria orgânica. Essa mistura, né, ela pode ser utilizada em usinas termoelétricas para a geração de energia elétrica, substituindo quem? Combustíveis fósseis como o carvão. Veja a imagem aí abaixo. Além dos danos ambientais, o consumo excessivo de energia elétrica pode resultar em crises energéticas, prejudicando quem? O fornecimento de energia elétrica à população. Nas residências podem ficar o quê? Sem acesso à energia elétrica, causando transtornos e dificuldades para a realização de diversas atividades, né, do nosso dia a dia, nossas atividades diárias. Já aí na página 195, falo o que eu tinha falado anteriormente, de evitarmos o desperdício de energia elétrica. Você está vendo aí abaixo algumas imagens, né, de atitudes que nos ajudam a evitar o desperdício no nosso dia a dia, né? O que acontece? Aí você está vendo aí o chuveiro, muita gente fala assim, vou demorar um tempão no banho, tal. Tem a água, tem a energia. Então você não pode desperdiçar água, não pode desperdiçar energia elétrica. Claro que quando a gente vai lavar o cabelinho, a gente demora mais um pouquinho. Fecha lá o chuveiro, se saboa, lava a cabecinha e termina, né? A gente não tem que ficar desperdiçando nem água e nem energia. As lâmpadas. As lâmpadas tem aquelas lâmpadas que gastam menos energia. E se eu estou na sala, eu não tenho que deixar a luz do quarto acesa ou do banheiro acesa. Então eu vou lá e apago, né? A gente vê aí geladeira. Porque a geladeira tem gente que abre toda hora, ainda muito criança, né? Meus sobrinhos, tenho 2 sobrinhos, eles têm essa mania de abrir geladeira toda hora. Não pode. Então sempre evitar de abrir a geladeira toda hora. Temos aí também a máquina de lavar. A máquina de lavar, a gente tenta, no máximo, juntar a quantidade de roupa para lavar uma vez na semana, às quarta-feira, ou pode ser às sexta-feira, né? Então a gente vê um dia da semana
para que aquela roupa que juntou para lavar. Separado de roupa de cama, né? Roupa de cama separado. Então, de 15 em 15 é bom lavar roupa de cama. Então, evitar, né, desperdiçar aí essa questão da máquina. Outro que tem aí também são os aparelhos, não só a TV. Às vezes você vê a TV, você desligou a TV, tem aquela luzinha vermelha, ficou em stand-by. Às vezes você acha que é bobeira tirar da tomada, mas não. Principalmente quando você vai sair, né? Você sai, aí pode acontecer uma chuva de repente, porque, né, o tempo no Brasil é bem diferente, né? Não segue à risca as estações do ano. Então pode acontecer de um temporal e aí vai e pifa, né? Escangalha, né? A televisão. Então aí você vê esses exemplos que você pode estar fazendo no seu dia a dia para evitar o desperdício aí de energia elétrica. Página 196, nós vemos aí o reaproveitamento de energia elétrica. Pensar em maneiras de economizar energia elétrica é muito importante para o ambiente e para reduzir gastos na conta de luz. Por isso, algumas empresas buscam ideias inovadoras para reduzir o consumo de energia elétrica. Uma dessas é o chuveiro, representado aí na imagem que vocês estão vendo. Ele é associado a um dispositivo que reaproveita calor da água aquecida, utilizada no banho. Veja como ele funciona. O número 1 aí, você vê que esse dispositivo recebe calor da água aquecida, utilizada no banho, e pré-aquece a água que entra no chuveiro. Então, com a cor azul, está sendo representado aí o número 1. Já o número 2 está sendo representado com a cor vermelha. A água pré-aquecida entra no chuveiro. Dessa forma, pode-se utilizar o chuveiro com uma regulagem de temperatura menor e consumir menos energia elétrica. Aí você vê a representação do chuveiro que reaproveita o calor para pré-aquecer a água. Pensar em soluções inovadoras para problemas cotidianos é um compromisso social. Valorize e divulgue essas iniciativas. Outra solução de reaproveitamento de energia foi desenvolvida na Universidade de São Paulo, mas ainda não está à venda. Nesse dispositivo, o calor gerado do funcionamento da geladeira é utilizado para aquecer a água da torneira da cozinha ou do chuveiro. Os pesquisadores que desenvolveram o dispositivo citado verificaram melhora no desempenho da geladeira, que passa a consumir menos energia elétrica. A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Qualquer dúvida, vá lá no privado da tia Joelma, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.